Salve, rapaziada. Acho que já podem notar aí como é que tá a minha voz, né? Mas vamos tentar falar um pouco sobre esse Botafogo Corinthians, né? O que aconteceu nesse confronto, que talvez tenha sido um choque de realidade para todo mundo sobre as pretensões, né, desse time. E não só as pretensões, mas naturalmente a evolução a médio e longo prazo de uma equipe que nunca tinha jogado junto, né? E se você for parar para pensar aí, né, cara, você pega aí acho que uns 7 jogadores aí desses 11, né, que estavam aí atuando, nunca tinham jogado Série A, nunca tinham jogado a primeira divisão, né? Então a gente pode falar um pouco sobre isso, essa inexperiência, né, a festa que acabou, na festa da torcida que acabou se tornando, vamos colocar assim, uma zona de pressão, né, no momento que o Corinthians marca, né, o primeiro gol, que era uma situação que ela, honestamente, desde o começo ela já me preocupava. Para quem acompanha nas nossas lives, né, sabe muito bem do que eu tô falando. Mas vamos lá, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve mesmo, tá? Vamos chegar a 72 mil inscritos aqui e vamos para cima. Bom, o que a gente pode falar desse jogo? Confronto, ele começa com o Botafogo buscando pressionar o Corinthians alto, né? Mas ao contrário do que eu pensava, né, eu esperava um Botafogo durante 30, 40 minutos pressionando alto a equipe do Corinthians. Isso não aconteceu, né? O que a gente viu foi um Botafogo durante 10 minutos inicialmente, né, buscando, né, vamos colocar assim, essa pressão um pouco mais alta, né? E o Corinthians não só, né, não se afetando tanto, né, tirando aquele lance do Erisson, em que o Erisson consegue driblar o Cássio, e eu acho que, sei lá, cara, ficou meio nervoso. Eu acho que esse nervoso, essa tensão da estreia acabou prejudicando até nesse lance. Eu acho que se o Erisson consegue marcar o gol ali, a gente estava aqui comentando a vitória do Botafogo, né? Mas enfim, futebol, né? E aí o Corinthians não só soube, com muita experiência e muito treinamento, né? Aí uma coisa que é importante, nunca desdenhe de quem está do lado de lá, né? O Corinthians tem um baita técnico, que é o Vitor Pereira, e o Corinthians tem ótimos jogadores. Então, com o tempo, esses jogadores eles vão pegando modelo, né? Eles vão se acostumar a trabalhar na saída de bola com pressão do adversário, né? O Vitor Pereira, evidentemente, conhecia muito bem o estilo do Luiz Castro. Isso foi fundamental para que o Corinthians conseguisse sair bem de uma zona de pressão. E aí, quando o Botafogo. Aí, na minha visão, essa que foi a grande, né, sacada e esse que foi o grande problema. Né? Quando o Corinthians ele via que ele conseguia sair da zona de pressão do Botafogo com uma certa facilidade, por algum desencaixe, né, na hora de pressionar, por algum desencaixe no meio-campo, enfim, o Corinthians ele ia se sentindo cada vez mais autoconfiante. E esse era o meu grande medo. Para quem acompanhou, né, as nossas transmissões, né, eu tinha um pensamento muito claro. Se o Botafogo conseguisse neutralizar bem o Corinthians no início do jogo e conseguisse marcar um gol primeiro, eu acho que o cenário era muito favorável ao Botafogo. Mas se o Corinthians fizesse o primeiro gol no primeiro tempo, né, abrisse o placar, eu tinha muitas ressalvas sobre o que pudesse acontecer, justamente por alguns motivos, sabe? Primeiro, o Corinthians ia se lembrar, né? Parece clichê isso aqui, mas eu acho que a partir do gol, né? Principalmente da maneira que aconteceu, em que o William acerta um belíssimo cruzamento de trivela e acha o Paulinho que tava precisando de uma certa. Tava precisando de muita confiança, né, cara? O Paulinho vem sendo muito criticado, né, por jogos ruins, ele vai e marca o gol. Da maneira que foi, né, parece até clichê, mas eu acho que a realidade é um pouco essa. O Corinthians ele lembrou que ele sabe jogar bola. Né? Esse time do Corinthians é muito qualificado, muito. Né? Não está encaixando, é verdade, não está dentro daquilo que se esperava, né, nessa altura do campeonato. Mas agora, o Corinthians é um time com o William, com o Roger Guedes, com o Paulinho, e nem todos jogaram hoje, né? Então é um time qualificado, né? E quando você dá a oportunidade, o espaço, né, e a confiança para esses jogadores desenvolverem a qualidade deles, isso é um problema. Ainda mais num outro fator, que é a inexperiência dos jogadores do Botafogo numa Série A.
o desentrosamento desses atletas que estão jogando pela primeira vez juntos. Eu também, obviamente, acho que muda um pouco, né, cara, o cenário da parada quando você não tem, né, o treinador ali na beira do campo, né? E principalmente, né, cara, quando você tem uma festa da torcida, você tem 35 mil botafoguenses ali, que eles veem o primeiro gol do Corinthians, eles veem o Botafogo mal, eles veem o segundo gol, e aí aquele caldeirão, ele vai se tornando, né, um ambiente um pouco mais murcho, digamos assim, que o normal, certo? E a torcida do Botafogo deu show, né, cara? É impressionante, né, cara, o que a gente viu, né, cara, hoje foi coisa de maluco, né? O que foi essa recepção, e eu acho que todo mundo que ficou lá estava extremamente arrepiado. Aí o Corinthians consegue fazer o segundo gol, o VAR auxilia, né? E quando eu falo auxilia, eu não tô aqui dizendo que foi injusto, tá? Pelo contrário, né? E o Corinthians marca o terceiro gol e aí, cara, realmente todo mundo se olha e fala, caramba, né? Eu acho que até os próprios jogadores, eles se olharam no vestiário e falaram, porra, 3-0 não, né, cara? Né? Natural você tá perdendo de 1-0, natural você tá perdendo gols, não criando as melhores oportunidades, mas, porra, 3-0 em casa, né, na estreia, com a torcida casa cheia, não dá, né? E aí o Luiz Castro, ele faz 3 alterações, né, cara? Ele tira o Jonathan Silva, que tava numa tragédia, coloca o Hugo, foi bem, na minha opinião. Ele tira o Piazon, que também foi uma grande tragédia, né, nesse jogo. Coloca o Chay pro meio e coloca o Diego Gonçalves, que entrou muito bem na minha visão. Né? E tira o Erisson, que não estava conseguindo brigar, a defesa do Corinthians estava sendo muito segura, e coloca um cara de mais mobilidade, que é o Matheus Nascimento, que sofreu o pênalti, mas irritou com alguns gols perdidos. Né? O Botafogo começou. É claro que isso também tem a ver com uma, eu não vou dizer permissão, né? Mas o Corinthians se deixou pressionar um pouco, né, cara, para administrar o resultado, para descansar um pouco, né? Falou, cara, entrega um pouco mais a bola pro Botafogo, está com 3-0, não vamos se lançar igual maluco pro ataque, né? E é isso, né? E o Botafogo foi chegando naturalmente, né? O Matheus Nascimento perdeu ali o primeiro gol, sofreu o pênalti, o Gonçalves bateu muito bem, fez 3-1. E aí, cara, porra, o Matheus Nascimento perde um gol, cara, que, embora ele tenha entrado bem, eu admiro o Matheus Nascimento, é um moleque bom, mas, cara, não dá pra ele perder o gol que ele perdeu, né? Na mão do Cássio, aos 30 do segundo tempo. Se o Matheus faz aquele gol, se ele consegue fazer aquele gol, o Botafogo entrava no jogo de uma maneira absurda, né? Se já foi um incêndio no estádio com o primeiro gol, imagina o segundo com 3-2, certo? Né? Era pra gente estar aqui, né, discutindo o que foi a tentativa do empate do Botafogo, mas acabou que o Matheus Nascimento perdeu a oportunidade e não pode, né? E agora a gente vai para a parte individual, né? Gatito pegou muito, né? Principalmente no segundo tempo. A partir do momento que o Botafogo marca o primeiro gol, o Corinthians consegue contragolpear, né? E não fosse o Gatito, talvez a gente estivesse aqui falando de um 4-1 pro Corinthians. Saravia, cara, achei muito mal mesmo, tá? Ofensivamente não consegui contribuir, errou bastante, parecia nervoso. Defensivamente uma avenida que eu também acho, né, que tem a consequência do Luiz Castro ter colocado o Chay na ponta, e aí você coloca o Chay, que não tem uma recomposição muito boa, com o Saravia, que não é um lateral, vamos colocar assim, de uma, né, de um primor defensivo e tá há muito tempo, né, cara, vamos colocar sem jogar. E aí o William fez a festa ali, né, cara? Eu acho que errou nesse sentido aí. O Luiz Castro é até oportunismo, né? Talvez falar isso, mas, enfim, faz parte. Sampaio, né, cara, achei regular. E o Canu, cara, tipo assim, eu queria saber até a opinião de vocês sobre a dupla de zaga, né, cara? Eu achei que alguém tava ali mal posicionado no momento do gol do Paulinho. Né? Lateral esquerda, Jonathan Silva foi uma tragédia e além dele ter ido mal, porque ele tem limitações, ele ficou nervoso e isso piorou a situação. O Hugo, que entrou no lugar dele, entrou muito bem, tá? Também gostei do Daniel Borges no lugar do Saravia. Oyama, achei até ok, interessante. Patrick de Paula, bem mal, tá? É a estreia, tudo bem, não vou ficar condenando, mas eu achei que o Patrick de Paula, com a qualidade que ele tem e com o protagonismo técnico que ele precisa ter, eu achei que ele foi muito mal hoje, tá? Chay, deslocado para a ponta, também não conseguiu render. No meio, rendeu um pouco mais, prendeu demais a bola, também não curti tanto o jogo dele. Diego Gonçalves entrou bem. Piazon,
uma tragédia, né? Assim, eu esperava, né, realmente que ele fosse ter um ritmo de jogo abaixo do normal, né? Mas eu não esperava, porra, assim, foi assustador o que eu vi, né? Não digo nem na parte técnica, né? Mas foi assustador o que eu vi do Piazon na parte de, assim, dinâmica de jogo, cara. Foi realmente assustador o que eu vi hoje em relação ao Piazon. Não tô querendo condenar o cara, o primeiro jogo do cara, beleza. Mas, cara, foi bizarro, né? Eu não digo nem tecnicamente, eu digo em termos de intensidade. Foi inacreditável. Espero que isso melhore com o tempo, com o ritmo de jogo. Vitor Sá, acho que ele se safou, né, desse ataque do Botafogo aí. Eu acho que ele foi um dos que se safou. Erisson, não acho que ele conseguiu contribuir muito bem. E o Matheus Nascimento, apesar de ter dado mais dinâmica, sofreu o pênalti batido pelo Diego Gonçalves. Enfim, né? Ele ele simplesmente perdeu gols que não pode perder. Um jogador que já tá no profissional não pode perder, ainda mais com a tarimba dele, certo? Kaique entra um pouco afobado, né? Enfim. E eu acho que eu não vou ficar, na boa, gente, eu não vou ficar aqui naturalizando derrota de 3-1 em casa pro Corinthians, né? Mas eu também não vou aqui ficar mexendo no caos, eu não vou pregar paciência, né? Até porque a paciência a gente já tá tentando, tipo assim, ter há 30 anos, né? O que eu tenho a dizer é que é uma consequência natural de um jogo em que você enfrenta um adversário que lembrou que sabe jogar muita bola, né? O nosso time é muito inexperiente, tanto coletivamente em termos de entrosamento, quanto na Série A, que é o primeiro desafio. Então os jogadores ficaram nervosos e sentiram isso, certo? O segundo tempo ele foi mais vantajoso. Eu fiquei muito assustado com o primeiro tempo, mas eu fiquei um pouco mais animado com a segunda etapa, certo? Bola para frente, né? Vamos ver o que vai acontecer agora no próximo jogo contra o Ceará. Vai ser uma semana cheia para que o Luiz Castro consiga treinar a equipe, né, e consiga estar à beira do campo lá no Castelão, e para que o Botafogo consiga sobressair, né, e compensar o que foi esse jogo contra o Corinthians, ganhando, quem sabe, o Ceará, que venceu o Palmeiras, né, o poderoso Palmeiras, na primeira rodada, certo? Então, continuo, obviamente, confiando no processo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é um choque de realidade para a gente entender que as coisas elas vão acontecer a longo prazo e não ao contrário. Valeu? Tchau, gente. E amanhã de manhã, não sei o horário, tá? Mas teremos Acorda Botafogo. Fui.